E aí, hoje eu vou mostrar para vocês como é que esse PCC é usado. A gente preparou o reagente oxidante na aula passada e na aula de hoje a gente vai usar esse reagente numa reação de oxidação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já falei sobre o PCC um pouquinho na aula passada. Então, ele é usado principalmente para oxidações de aldeídos, para obtenção de aldeídos, né? Então, ele serve para oxidar tanto álcoois primários como secundários, só que os álcoois secundários só podem ir até cetona. Os álcoois primários, em agentes oxidantes corriqueiros, eles podem sofrer uma segunda oxidação e formar o ácido carboxílico, certo? Então, a vantagem, o uso mais proeminente do PCC acontece quando eu preciso obter um aldeído, certo? Como eu falei também na aula passada, essa característica do PCC de parar a oxidação no aldeído, ela se deve à solubilidade dele em solventes orgânicos. Então, para que haja a segunda oxidação, para que a oxidação se complete até o ácido carboxílico, eu preciso de água. O PCC ele pode ser usado na ausência de água. Ele solubiliza em solventes orgânicos. A gente faz a reação, por exemplo, em diclorometano, e assim eu evito a presença de água e evito a segunda oxidação, certo? Os demais agentes oxidantes de cromo, principalmente, eles não são solúveis em solventes orgânicos, então eu não consigo me abster de usar água. E aqui eu tenho uma pequena introdução sobre os usos. Na minha área particular de ecologia química, de síntese de semioquímicos, esse agente oxidante ele é bastante usado porque muitos feromônios de lepidópteros, né, de mariposas e borboletas, são aldeídos. Então a gente precisa fazer produzir essa função orgânica, certo? O PCC você já conhece a estrutura. Esse número aqui está errado. Roteiro de prática número 7. Não, número 6, desculpa. Então, a gente consegue produzir esse PCC, como eu mostrei na aula passada, secar, manter ele num ambiente bem seco, e aí vai conseguir usá-lo para fazer essa oxidação, certo? Eu também já falei um pouquinho sobre o mecanismo, mas só para reforçar, basicamente eu tenho um ataque da hidroxila ao cromo, certo? Essa hidroxila ela fica protonada, carregada positivamente. Eu tenho a saída de um hidrogênio, com a neutralização desse oxigênio. O PCC, quando eu tenho a adição dele aqui, com a saída depois da saída do hidrogênio, eu tenho a saída de um átomo de cloro, de um cloreto, aliás, de um íon cloreto, e esse íon cloreto ele vai atuar como base na reação seguinte, na etapa seguinte desse mecanismo. Tem a abstração desse hidrogênio do carbono terciário. A saída desse hidrogênio faz com que o par de elétrons dessa ligação possa ser deslocado para formar uma dupla ligação com o oxigênio, e o ácido crômico sai como grupo abandonador, e aí eu formo uma carbonila, certo? Além da cetona, eu vou ter a formação do ácido crômico e do cloreto de piridino, certo? Essa reação, ela normalmente, quando ela não acontece, quando não tem água no meio, ela acontece de forma bem limpa, e eu não preciso, geralmente, purificar esse produto. Basta que eu lave bem para que consiga tirar o sal e o ácido, e aí na minha fração orgânica eu vou ficar com o composto carbonílico, seja ele cetona ou aldeído. Certo? A gente vai usar a vidraria razoavelmente simples, né? Vai precisar só suporte universal, garras e muflas, balão para fazer a reação, uma placa para agitação. A gente vai fazer a transferência do material com pipeta graduada, vai fazer uma filtração no final também, então precisa de funil de Buchner, quitasato e papel de filtro. A gente vai oxidar um álcool de 13 átomos de carbono, um álcool primário, um tridecanol, o PCC, que é o nosso agente oxidante, água destilada para lavar e a bomba
a vácuo para fazer a filtração, certo? Essa reação ela vai ser feita em diclorometano. Então, o procedimento, a gente vai pesar o balão contendo o PCC, vai pesar 800 miligramas de PCC, certo? Vai adicionar o solvente, DCM. Esse solvente ele é seco previamente, então a gente precisa garantir que não haja água no meio. E depois vai adicionar meio grama do tridecanol, certo? Faz uma adição lenta do tridecanol e deixa agitar. A gente vai deixar agitar sob temperatura ambiente, agitação magnética, por 2 horas. E depois a gente vai filtrar para tirar o PCC, né, para tirar o sólido daquela mistura reacional. A gente poderia usar diferentes materiais de filtragem. Só que, na minha experiência, uma mistura de sílica, carvão e selite, faz uma pequena coluna num funil de vidro sinterizado, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, consegue retirar melhor esses sólidos da mistura reacional, certo? A gente lava bastante com hexano, concentra em rotaevaporador, pesa e analisa por GCMS, certo? Ô, professor, Oi. esse solvente, ele serve exatamente para quê que a gente tá usando? Não entendi, desculpem. O solvente que a gente tá usando serve para quê? Serve para quê? Não, ele só atua só como solvente mesmo. Ele vai solubilizar todos os materiais que vão reagir ali. Eu poderia tentar usar outro solvente, mas tem algumas limitações, né? Eu preciso de um solvente que seja anidro. Eu preciso de um solvente que não tenha hidroxila, porque senão ele vai reagir também. E eu preciso de um solvente que tenha polaridade numa faixa adequada para solubilizar tanto o PCC como o meu álcool de interesse, certo? Mas ele não tem atuação de, como eu falei sobre o DCE, ele não atua na reação. Ele só permite solubilizar todos os materiais ali dentro e aí eles vão reagir, certo? Tá. A gente usa o DCM, a gente vai a limitação dessa reação em termos de solvente é que ele seja capaz de solubilizar os meus reagentes sem reagir. Então, por exemplo, um composto hidroxilado, uma amina, nada disso seria um solvente adequado, certo? Eu posso ter algum trabalho para solubilizar melhor, a depender da estrutura do meu álcool. Então, se eu tiver um álcool de cadeia muito pequena, o metanol, o etanol, ele é polar, bastante polar. Se eu tiver um álcool de cadeia muito grande, 20 átomos de carbono, por exemplo, ele vai ser muito apolar. Então, a velocidade de reação vai variar um pouquinho, mas, de forma geral, o DCM serve para uma quantidade grande de álcools. E a gente vai pesar e depois fazer a análise por GC MS, certo? Então, primeira coisa, acho que diferente das reações anteriores, eu não lembro se teve alguma, acho que essa aqui é a primeira reação onde o ambiente precisa ser livre de água, precisa ser anidro, certo? Como ele precisa ser livre, como eu não quero que haja água naquele meio reacional, no dia anterior à reação, então se for fazer a reação amanhã de manhã, hoje à tarde eu coloco a vidraria na estufa, então vai ficar overnight, vai ficar durante a noite na estufa a 150 graus, e aí toda a umidade do ar contido naquela vidraria, ela vai evaporar, certo? No dia da reação, pela manhã, eu vou pegar essa vidraria com uma luva, essa luva de proteção aqui, que suporta altas temperaturas, vou transferir para um dessecador contendo sílica ativada, e aí essa vidraria ela vai resfriar até a temperatura ambiente, num ambiente livre de água também, certo? Se eu coloco a vidraria na estufa e deixo ela resfriar ao ar livre, ela vai pegar a umidade de novo, e aí eu perdi meu trabalho, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é secar a vidraria. Deixou durante a noite na estufa,
Na manhã que eu vou fazer a reação, eu tiro o material da estufa, transfiro para um dessecador. Aqui embaixo no dessecador tem o sílica já ativada, certo? Então a sílica é muito higroscópica, ela vai retirar também a umidade do meio e eu garanto que que a minha vidraria esteja livre de umidade, certo? Essa técnica de secagem ela é usada para uma vasta quantidade de reações, certo? Toda reação que eu preciso que a umidade ou a presença de oxigênio, por exemplo, atrapalha, eu preciso ter um cuidado anterior à reação para garantir que essa umidade saia do ambiente. Então a gente vai deixar resfriar. Depois que resfriou, eu vou pesar os meus reagentes, certo? Então eu vou pesar o álcool, o tridecanol, esse tridecanol, como ele é um álcool de cadeia um pouco mais longa, ele é sólido, né? Esse sólido branco que vocês estão vendo. Então a gente vai pesar e eu vou colocar ele em solução, no meu balão de reação, certo? Então eu estou transferindo aqui por enquanto. Vou fechar, depois que eu fizer essa pesagem, eu fecho e vou preencher o ambiente com nitrogênio para evitar que entre umidade. Se alguém perguntou alguma coisa. Não. Certo. Então aqui eu tenho o balão contendo o tridecanol, eu vou preparar uma solução do tridecanol em DCM, certo? Em diclorometano, que é o solvente que eu vou utilizar para a reação. E aí, para transferir para o balão de reação, eu vou usar uma seringa que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então a gente adiciona o diclorometano para formar uma solução do tridecanol. E depois fecha esse balão de fundo pera com um septo de borracha, deixa ele fechado. A gente vai fazer o possível para evitar que haja umidade nesse meio, certo? Para evitar que haja a segunda oxidação, que o álcool oxide a ácido carboxílico e não a aldeído. Ah, tá. Toda a vidraria que eu abro, um pouco de ar vai entrar, certo? E com o ar vai entrar a umidade. Então, o que é que a gente faz para diminuir ainda mais essa quantidade de umidade? Eu encho uma bexiga com nitrogênio, esse nitrogênio é anidro, e aí a gente vai preencher o ambiente desse balão de fundo pera com o nitrogênio, certo? Então, eu coloco uma seringa contendo nitrogênio, aqui, com uma agulha dentro do balão, coloco uma segunda agulha, agora sem seringa, também no balão, porque aí o nitrogênio, que ele é mais denso, né, mais pesado que o ar, ele vai empurrar a pressão que a própria bexiga exerce, vai empurrar o nitrogênio aqui para dentro do balão e o nitrogênio empurra o ar para fora. E aí joga a umidade também para fora do balão. Tudo isso é feito para diminuir a quantidade de água naquele meio, certo? Então a gente deixa 1 minuto, só o tempo suficiente para preencher essa área que não tem líquido, preencher com o nitrogênio, certo? Eu uso bastante nitrogênio, mas a gente precisa que seja um gás inerte e anidro. Então, é comum vocês verem, por exemplo, usar argônio, certo? Vai depender do laboratório que usa, do preço do gás naquela região, das condições de cada situação, certo? Mas os mais comuns para esse tipo de situação vão ser o nitrogênio e o argônio. A gente vai pesar o PCC, então vocês lembram, o PCC está naquele frasco que eu mostrei para vocês na aula passada. Eu vou abrir, vou colocar no balão, vou fechar o mais rápido possível. Então a gente pesa o PCC. Vejam que ele está aquele sólido laranja, vivo, né, uma cor bastante forte, e ele está visualmente seco. A gente vai tentar fazer o possível para manter o reagente dessa forma. Então a gente vai pesar o balão com o PCC e a gente vai fazer a reação nesse balão aqui. Esse balão já tem um agitador magnético e a gente faz o mesmo processo de entrada de nitrogênio que eu coloquei anteriormente, eu vou fazer no balão contendo o PCC.
Sara, pode falar, quer perguntar alguma coisa? Não, é que eu não entendi muito bem, não, o uso de nitrogênio. Certo, deixa eu voltar aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Quando eu abro o balão, qualquer vidraria, certo? Eu abri no ambiente, o ar que está no ambiente vai entrar no balão. Com ele, vai entrar um pouco de umidade, certo? Então, o que é que eu faço? Eu encho essa bexiga com nitrogênio, vou lá no cilindro de nitrogênio, eu encho essa bexiga. O nitrogênio, ele está anidro, certo? Ele tem uma quantidade mínima de água. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma entrada para o nitrogênio, através de uma agulha. Então, aqui eu tenho a seringa contendo nitrogênio, a agulha está aqui dentro, e aí eu coloco uma agulha, só agulha, sem seringa, sem nada, certo? O que é que acontece? Eu crio um caminho. O nitrogênio vai entrar e vai sair, certo? Como a pressão exercida pela bexiga faz com que haja um fluxo, o nitrogênio entra, preenche o ambiente e sai. Nessa entrada dele, o ar que estava lá dentro, junto com a umidade, ele vai sendo empurrado para fora, certo? O nitrogênio entra e joga o ar para fora, certo? E aí, esse ambiente aqui, dentro do balão, ele vai ficar preenchido com nitrogênio, certo? Isso faz com que a umidade no meio seja muito menor do que seria se eu deixasse aberto. Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Se eu tivesse, por exemplo, uma linha encanada de nitrogênio seco, eu poderia fazer, em vez de deixar o ambiente fechado assim, eu poderia, por exemplo, fazer um fluxo constante de nitrogênio. Ele ia entrando e empurrando o ar para fora. Mas isso gera alguns riscos e é bem mais caro, né? É bem mais oneroso. Normalmente a gente faz as reações com o balão mesmo. Certo. Então eu tenho aqui o meu PCC com o peixinho, o agitador magnético. Eu vou colocar o DCM, que é o solvente da minha reação, aqui dentro do balão. Ó, vejam a cor do PCC, ele fica esse laranja bem bonito. A gente vai colocar o DCM, depois vai fechar o balão e vai colocar o nitrogênio também, certo? Então eu vou fazer o possível para evitar que haja umidade nesse meio reacional. Beleza? Vou dar uma adiantadazinha. Vai fechar com o septo de borracha. Ó, vocês já conseguem ver que o DCM consegue solubilizar. Aos poucos ele vai solubilizando parte do PCC. E essa é a vantagem do PCC, né? Como ele solubiliza em um solvente orgânico, eu consigo fazer a reação livre de água. Ele vai fechar o septo. Vai colocar a bexiga. Eu coloco a bexiga com nitrogênio. Mesmo procedimento que eu fiz no outro balão, certo? A minha intenção aqui é que o nitrogênio entre, empurre o ar que estava aqui dentro para fora e que o balão fique preenchido somente com o meu reagente, o solvente e a parte que não tem líquido vai ter nitrogênio, não vai ter água, certo? Essa é a intenção desse procedimento. Vocês veem que o líquido vai mexendo um pouquinho porque o nitrogênio está entrando, né? Vou começar a agitação. E depois que o balão estiver preenchido com o nitrogênio, é que eu começo a adicionar o tridecanol, né? Que é o meu reagente. Eu começo a adicionar Como é que você sabe que ele está preenchido totalmente? com o nitrogênio. Eu não posso dizer para você quanto tempo demora para preencher o balão. Aliás, você tem até como calcular, se você souber. Eu precisaria de um manômetro, né? Saber o fluxo. Mas o que eu faço é deixar alguns... Deixa eu mostrar aqui. Certo. Então, por exemplo, eu vejo você está vendo essa bexiga aqui, né? O volume dessa bexiga, ele é muito maior que o volume do balão. Beleza? Isso aqui no balão, digamos que eu tenho um balão de 10 ml, ele está preenchido até a metade, então eu tenho 5 ml de ar. Nessa bexiga, eu tenho
talvez 30 ml de nitrogênio. Então eu deixo a bexiga secar, ela vai empurrando, e eu sei que eu passei um fluxo de nitrogênio bem maior do que o volume interno do balão. E aí eu garanto que o ar foi jogado para fora e eu só tenho nitrogênio ali dentro. Ali dentro. Certo? Certo. Aí a gente vai fazer a transferência. Aqui eu tenho o tridecanol, o meu álcool, que vai ser oxidado, em DCM. Eu vou pegar uma seringa. Essa seringa também tinha sido deixada na noite anterior na estufa, certo? Então a seringa também está seca. Eu vou coletar o conteúdo desse balão de fundo pera com a seringa e vou transferir para o meu balão de reação, certo? Esse uso de seringa também é bem comum, a gente vai ver em reações nas próximas aulas, que a gente usa bastante essas seringas de vidro, certo? Então o meu PCC em DCM já está aqui sob agitação, em atmosfera de nitrogênio, e aí eu vou fazer a adição do meu álcool, certo? Fazer uma adição por gotejamento, é uma adição rápida, vocês vão ver que não demora muito, e eu vou deixar reagir, depois que eu fizer a adição de todo o conteúdo da seringa, aí no meu balão de reação eu vou ter o PCC, o álcool e o solvente, certo? E aí eu vou deixar eles reagirem por 2 horas, nesse caso. Essa reação e várias outras reações, elas podem ser acompanhadas por CCD, por cromatografia em camada delgada. Só que eu acho que eu não fiz a CCD dessa, eu vou procurar depois. Posso mostrar depois a vocês como é que funciona a CCD, certo? Mas é uma reação bem rápida. Vocês veem que já mudou a coloração. A gente vai ter a formação do ácido crômico e do cloreto de piridina. Então, por isso que há esse escurecimento. E aí, esses compostos formados, o ácido crômico e o cloreto de piridina, eles são bem mais polares e bem menos solúveis em DCM. Então, por isso que eu faço aquela filtração no final. Certo? Vocês veem que a reação, boa parte da reação já aconteceu. Eu vou deixar aqui por mais um tempo, vou deixar 2 horas reagindo, só para garantir. E no final a gente faz o workup da reação. Tá parecendo festa de criança, realmente. No laboratório lá tem dia, quando tem várias reações acontecendo, parece festa infantil mesmo, porque fica um monte de bexiga cheia de nitrogênio, bexiga de cores diferentes, as meninas gostam. Certo, então depois que essas 2 horas de reação aconteceram, eu vou preparar o meu sistema de filtragem, certo? Como eu falei para vocês, os produtos formados, eles são os produtos formados, à exceção do aldeído, né? O aldeído continua sendo apolar, mas o cloreto de piridino e o ácido crômico são polares, certo? Então eu vou fazer uma filtração usando como solvente o hexano, certo? Vou usar um solvente apolar para fazer com que esses materiais polares eles fiquem retidos na minha coluna de filtração, certo? E aí eu já saio, se tudo der certo, com o meu material puro no final das contas. Então eu vou preparar uma camada de sílica. Essa é a mesma sílica que é usada em cromatografia de coluna, normal. Uma camada de selite, uma camada de carvão ativado e mais uma camada de sílica, certo? O carvão vai filtrar bastante os compostos que forem. O carvão e a selite eles oferecem uma barreira mais física, certo? Então o que for precipitado não vai passar. A sílica ela oferece uma barreira física também, mas ela oferece também uma barreira química, certo? Como ela tem uma afinidade maior a compostos polares, sílica gel, né? Quando eu filtro com um material apolar, os meus compostos polares, o álcool, a piridina, vão ficar lá na superfície e não vão passar para o quitasato embaixo. Então eu preparo aqui as camadas. Essa
forma que a gente faz essa filtração, ela foi sendo estudada ao longo do tempo lá no laboratório. Vocês podem encontrar em artigos sistemas de filtração diferentes. A gente encontrou que essa estrutura em camadas, ela seria mais eficiente, eu precisaria fazer uma única filtração, certo? Essa filtração, esse tipo de filtração também, ela vai ser usado em outras reações, eu acho. Não lembro se eu vou mostrar mais alguma, mas algumas vezes a gente usa só a sílica, e outras vezes quando o material precipita muito facilmente, basta usar selite. Vai depender da reação que você está fazendo. Então a gente vai colocar selite. Deixa eu adiantar um pouquinho. Por fim, a gente faz mais uma camada de sílica. Mais uma camada de sílica. E aí, se essa filtração der certo, eu vou obter o meu material aqui embaixo, no quitasato, puro, né? Livre dos compostos mais polares ali presentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Tem como recuperar esses materiais de sílica e tudo mais depois que acaba a filtração? Tem como recuperar, só que dependendo da situação, você gasta mais para recuperar do que simplesmente jogar fora e comprar um novo. Eu costumava, antigamente, hoje ainda faz um pouco, né? Com sílica principalmente. Selite e carvão não, a gente acaba jogando fora. Mas a sílica, eu consigo, depois que eu faço essas colunas, eu posso tirar a sílica, deixar num recipiente guardado, e aí a gente faz uma limpeza dela com um agente oxidante. Esse agente oxidante ele pode ser, por exemplo, água sanitária, né, o hipoclorito presente na água sanitária, pode ser permanganato. E aí a gente faz a oxidação dos compostos ali presentes, eles saem na água, lava bastante com água, e depois eu seco essa sílica e posso reaproveitar. A selite e o carvão normalmente jogam fora. Certo. Então a gente vai fazer a filtração. Eu uso a bomba a vácuo novamente, para acelerar esse processo de filtração. Se eu dependesse exclusivamente da pressão atmosférica, ia demorar muito. Uma coisa que eu só chamar a atenção aqui, que as meninas fizeram, eu tenho o meu agitador magnético dentro do balão, certo? Então, uma coisa que eu achei interessante, que elas fizeram, não fui eu que mandei fazer, é usar um agitador magnético, uma barra magnética externa, não sei se vocês conseguem ver, é um agitador magnético, normal, esse aqui, ó, esse branquinho. Então ele pega o agitador magnético, é um ímã, coloca do lado de fora, no fundo do balão, e aí esse ímã atrai o agitador magnético que está aqui dentro. E aí ele não cai no sistema de filtração aqui. Eu só, assim, só porque eu achei interessante. A gente vai filtrar. Vocês veem que fica esse líquido bem escuro em cima, né? Que tem o ácido, o cloreto de piridínio e tudo mais. E aí a gente vai filtrar e lavar com hexano, certo? Vou usar um solvente apolar para evitar que os meus compostos polares indesejados passem pelo sistema de filtragem. Lava bem. Vocês veem que fica um precipitado no balão, porque realmente eu não quero que ele dissolva no hexano. A gente lava bem só para garantir que nada do aldeído fique preso no balão. E aí, acho que dá, não sei se vocês conseguem enxergar aqui o líquido passando, mas dá para ver embaixo depois. E aí eu vou filtrar com o hexano, e aqui embaixo eu vou ter uma solução do meu produto, espero eu, em hexano. Então vocês veem que está bem límpido, ó, aqui embaixo.
todo o material que é insolúvel no hexano fica precipitado aqui em cima. E aí eu consigo eliminar uma etapa de purificação subsequente, né? Eu já faço a purificação durante o workup da reação. E aqui a gente vai, depois que a gente faz essa filtração, a gente vai secar em rotoevaporador, né? Evaporar o hexano e vai pesar esse material. Aí deixa eu ver aqui quanto é que foi, eu anotei quanto foi o peso, certo. A massa do produto formado foi essa daqui, 410 miligramas, certo? 0,41 grama. E a gente fez essa pesagem e vai avaliar por GCMS, primeiro, se o produto foi formado, se ele é um único produto, se eu tenho uma mistura, enfim. Dúvidas até aqui? Certo. Então, depois... Pode falar, Sara. Não tem problema não, fica à vontade. Eu percebi que, assim, depois que acontece a reação de oxidação lá do álcool, não tem problema se expor lá a amostra ao ambiente, né, para pegar a umidade. Mas se colocasse, então, tipo, se a reação estiver acontecendo, tem problema ele ficar exposto à umidade, mas depois que ocorrer, não tem problema. Isso. Depois que a reação acontecer, na verdade é o seguinte, a gente vai abrir o balão, você vê que eu preparei todo o sistema de filtração antes, o balão estava lá fechado, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Deixo tudo preparado, montadinho no sistema de filtragem, e aí eu vou pegar o meu balão reacional. Eu abro o balão e verto o conteúdo dele em cima da coluna, do funil de vidro sinterizado, certo? Então, o tempo que o meu aldeído vai estar em contato com o que sobrou do PCC e com a umidade do ar é muito baixo, certo? É muito reduzido. Depois que a reação acontecer, se ainda sobrar PCC no meio e eu abrir o balão, tirar o septo de borracha e deixar ele lá aberto, com o tempo, se isso demorar muito, pode ser que forme o ácido, comece a formar o ácido, certo? Então eu faço de tudo para reduzir o tempo que o material vai estar em contato, tanto com o PCC como com água. Beleza? Depois que eu verto na coluninha, que ele filtra, se sobrou PCC, ele fica em cima. E aí o meu aldeído está lá embaixo, se ele entrar em contato com água, não é tanto problema. Beleza? E se por acaso quisessem formar o ácido e depois de ter feito a reação colocasse água lá dentro, ainda seria possível formar ácido? Se sobrar PCC, sim, só demoraria um pouco mais. Mas se eu quisesse o ácido, eu poderia usar outros agentes oxidantes. O próprio ácido crômico, eu não precisaria usar o PCC, eu poderia usar o PDC, que é um dicromato, não é o clorocromato de piridina. É um dicromato, ele tem esse na forma de dicromato de sódio, tem na forma do próprio ácido crômico. E aí eu usaria e ele com o tempo, ele iria chegar no ácido. Eu poderia usar água sanitária, eu poderia usar outros agentes oxidantes, por exemplo, permanganato. Tem várias possibilidades. A vantagem do PCC é exatamente essa, que ela para, se eu não tiver água, ela para no aldeído. Certo, então a gente conseguiu 410 miligramas do produto, e aí, deixa eu ver aqui, eu fiz a corrida de GCMS dele, deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa, é essa, tá? Essa aqui, certo. Eu fiz a corrida no GC, beleza? E aí a gente tem o nosso produto de reação. Opa, sem a biblioteca. A gente tem o nosso produto de reação pelo espectro. Parece que deu certo, mas vamos dar uma olhadinha na biblioteca só por encargo de consciência.
e ele confirma para mim o que o espectro de massas também diz, que o meu aldeído foi formado, certo? Então, nessa reação, a gente teve sucesso em formar o aldeído sem formar outros produtos, beleza? Então, esses 410 miligramas são do aldeído, eles vão usar depois para calcular o rendimento, certo? Deixa eu mostrar. Falei para vocês que o PCC ele precisa ser bem seco, né? Então, esse aqui é o resultado de uma reação que foi feita com o PCC seco, certo? PCC que foi deixado sob pressão reduzida para a tirada da umidade pelo tempo adequado, foi armazenado de forma adequada. O que acontece? Pronto, esse aqui é o resultado da nossa prática de hoje, beleza? Aí eu quero mostrar para vocês só um exemplo do que acontece quando eu uso um PCC que não foi seco apropriadamente, certo? Ainda tem umidade. Então a diferença desse cromatograma para o cromatograma da reação que a gente acabou de fazer, certo? Então eu tenho um único produto, o meu aldeído foi formado, não preciso purificar, a reação que deu certo, até aqui deu certo, né? Vocês vão precisar ver só o rendimento da reação, se foi satisfatório, mas em termos de especificidade, essa reação aqui deu certo. Quando eu tenho a presença de umidade, aí eu vou gerar produtos secundários. Esse aqui era um álcool menor, era o cispentanol, um álcool de 5 átomos de carbono. Deixa eu ver isso aqui. Ele forma um aldeído conjugado, né? E um álcool conjugado a dupla ligação, ele forma um aldeído conjugado, certo? Então, usando um PCC que tem umidade, eu ainda assim vou formar o meu aldeído, mas à medida que o tempo vai correndo, eu vou formando outros produtos. Deixa eu ver o que é esse aqui. Então, sobrou do ácido, não, desculpa, sobrou do álcool. Essa dupla, a biblioteca ela fornece uma estrutura provável do composto, certo? Nem sempre ela acerta. A gente tem que ter conhecimento sobre a espectrometria de massa para entender como é que qual a informação que o espectro te dá, certo? Então, conhecendo o espectro, eu sei que essa estrutura aqui não é essa dupla ligação está aqui, mas não tem problema. Sobrou do álcool, e além de sobrar do álcool, eu tenho a formação também. Opa, ele está dando a estrutura errada aqui. Deixa eu ver. Eu tenho a formação também de derivados. Ó, de novo ele está dando a estrutura errada, mas esse aqui é o álcool. Desconsiderem esse anel de cinco membros aqui, né? Não é um éster, é um álcool, certo? Então, A próxima foi utilizando o mesmo álcool que a gente utiliza com PC. não é um álcool que a gente utilizou na nossa reação, é um álcool menor, mas foi um exemplo de uma reação anterior que o pessoal fez lá no laboratório, que eu sabia que não tinha dado tão certo, eu queria só mostrar para vocês. Então, quando eu não seco bem o PCC, eu vou ter uma mistura de compostos, e aí se eu quiser usar esse aldeído aqui, eu vou ter que purificar e retirar todos esses outros compostos que estão aqui que não me dizem, não vão me servir, certo? Então, por isso que é tão importante na preparação do PCC fazer essa secagem de forma adequada. Dúvidas? Todo mundo entendeu como é que funciona? Sim, tá tudo certo. Certo. Deixa eu parar aqui a gravação.